Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso eterno Salvador seja com vocês no dia de hoje. E seja muito bem-vindo ao Vivendo da Palavra. Eu sou o seminarista Daniel e ao meu lado está o reverendo João Marcos Vasconcelos, reverendo titular da Igreja Presbiteriana de Cidade de Carvalho. Tudo bem, pastor? Tudo bem, é um prazer estar aqui nesse Vivendo da Palavra para compartilhar o que Deus tem feito nesses 40 anos de ministério. A gente já caminhando aí para os finalmente ministeriais, né? É um prazer poder compartilhar. Amém. Hoje eu chamei o reverendo João Marcos, o pastor da nossa igreja, para falar um pouquinho do ministério pastoral, seus desafios, como lidar com determinadas situações e assim por diante. Então, eu já gostaria de cara de falar com o reverendo João Marcos, perguntar como que foi o chamado do Senhor? Boa pergunta esta. Na verdade, nós somos uma família de 3 irmãos homens e 2 mulheres. E papai foi zelador da Igreja Presbiteriana da Penha por 13 anos. E eu praticamente nasci na Igreja Presbiteriana da Penha, fui criado ali. E o envolvimento com a igreja desde o hall de berço foi total, amplo, irrestrito, de forma que era impossível você não ser trabalhado por Deus, não ser trabalhado no chamado. Pude participar de liderança desde a Liga Juvenil, os adolescentes, depois mocidade, e quarteto, conjunto coral, uma forma intensa trabalhando na igreja, vivenciando a igreja, conhecendo os privilégios, os direitos dos irmãos, todo tipo de trabalho que você conhece na igreja, eu participava, e isto foi solidificando e preparando o caminho para o chamado. Tanto é que os 3 irmãos homens, hoje são 3 pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, por conta de pastores, dessa influência eclesiástica muito intensa, desde o nascimento até a minha juventude. E pude ser eleito diácono na Igreja Presbiteriana em Vila Buenos Aires, que era uma filha da Igreja Presbiteriana da Penha, fomos trabalhar lá para ajudar na implantação dessa igreja. E ali, como diácono, só restava mesmo o chamado ministério. Isso foi, de certa forma, se fechando o cerco, e eu já era casado, tinha 2 anos de casado, trabalhava numa empresa internacional, como a Ródia, Indústrias Químicas e Têxteis, departamento jurídico, tinha tudo para ser encaminhado para o direito. No entanto, o chamado foi muito forte. Porém, naquela ocasião, em 1978, nós só tínhamos 2 seminários, do Norte e do Sul, em Campinas. Morando aqui em São Paulo, a gente estava pensando em fazer um seminário à noite para continuar trabalhando. Mas o meu irmão mais velho, que era pastor, ele achou melhor, orientou que nós fôssemos para o seminário presbiteriano. Então, nós fomos para Campinas, saímos do trabalho, do emprego, abrimos mão, um ótimo emprego que eu tinha, aliás. Então, fomos ver aí sim na dependência total do Senhor. Casado, fomos morar fora do seminário, porque não tínhamos filho ainda, e só quem tinha filho podia morar no seminário. E assim nós começamos o nosso grande desafio ministerial em 1979. Pastor, é bem provável que muitos jovens que estejam nos assistindo agora estejam sentindo desejo para o seminário. E pelo que o senhor falou da sua trajetória, a participação na vida da igreja é fundamental, certo? Fundamental. Na verdade, é o primeiro seminário. Eu diria que, para mim, foi um seminário de quase 13 anos ali, nas atividades, incluído diretamente nas atividades na prática, vendo, ouvindo, vendo as reuniões de conselhos, eu ouvia alguma coisa, ficava sabendo das resoluções, se inteirava, de forma que isso começou a penetrar na alma, no coração, a paixão pela causa, pela obra. E isso
fez a diferença, não tenha dúvida. Era um verdadeiro seminário. Eu pude ver a diferença quando fui para o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e eu pude ver alguns que não tiveram esse privilégio, que eram recém-convertidos, estavam ali, e eu pude ver a diferença, a dificuldade que eles tinham, né? Na hora da pregação do sermão de prova. De aplicar o sermão, né? Não tem vivência, né? Exatamente. Então, eu pude ver a diferença, como fez diferença no meu ministério. Sem dúvida nenhuma, a vida eclesiástica ajuda muito. Interessante. No seu chamado, e traz algumas confirmações. Desenvolver. Então é importante que a igreja vai vendo se o jovem realmente é vocacionado, né? Vai dando uma aula aqui, pregando para os jovens ali. Interessante isso aí. Interessante. Reverendo, eu acho muito importante, quando o senhor fala da sua vocação, o senhor já tocou no seminário, falar um pouco das dificuldades que há no seminário, porque a igreja não vê por vezes, né? E nós, eu falo agora como seminarista hoje, o senhor já foi, e sabe que há muitas dificuldades, como nós somos dependentes da oração do povo de Deus. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho das dificuldades, dos caminhos, assim por diante. Quando você é solteiro, você tem um tipo de dificuldade. Quando você é casado, você tem outro tipo de dificuldade, né? Por conta de você ter que sustentar uma casa. E eu me lembro quando eu fui para o seminário, o que a igreja me dava era um salário mínimo, né? E eu tinha que viver com a esposa, na época, morando fora. Cruzeiros? Acho que era cruzeiro na época. E, de fato, isso pesava bastante. E você sabe como é o estudo, como é a aplicação, como são as exigências, né? A pressão psicológica, pressão, né, grande. E você precisa estar bem emocionalmente, bem tranquilo quanto às suas finanças, e isso é quase que impossível com o salário mínimo, né? Mas a gente recebia muita ajuda dos irmãos. E isso às vezes nos tranquilizava, de forma que nos ajudava. Agora, eu penso que o seminário de Campinas ele é um pouco mais prático e menos teórico do que o seminário de hoje, que são muito exigentes e doutrinários. A pressão acho que é maior. Naquela época, a pressão era sobre prática, você ser um bom pastor na prática, com desenvoltura, né? Não era tão exigente intelectualmente. Então a pressão talvez fosse diferente, mas sempre a pressão estava por detrás por conta das matérias difíceis, como a linguística, né? Grego, hebraico, inglês, o português, a nossa linda língua portuguesa. Dificílima, português é muito difícil. Mas, pastor, por exemplo, se você fosse falar para um ouvinte que nunca vai ao seminário, não vai, possivelmente não tem um chamado, ou as mulheres da nossa igreja, falam como que é o sentimento de um seminarista quando vai pregar na capela, um sermão de prova. Você vai ser avaliado, está lindo, Hermes, e quer falar, nossa, foi uma bênção o sermão, que nada. Tá todos esperando só para te pegar. Na verdade, você é obrigado a assistir o sermão de prova, né? Então, todos os alunos dos quarto ano, quando você é calouro, você tem que assistir os sermões dos quarto-anistas, terceiro-anistas. E aí você vai vendo as críticas e você vai absorvendo aquilo e se preparando emocionalmente para quando chegar a sua vez. Na verdade, quando vai chegando o segundo ano, você já prega na sala de aula. No terceiro ano, você prega um sermão não doutrinário, mas um sermão textual, um sermão biográfico, lá no Salão Nobre, como é chamado, em Campinas. E no quarto ano, sim, aí no sermão todo mundo vem doutrinário. No terceiro e no quarto ano vem todo mundo. Mas você vai se preparando psicologicamente. Você treme, as pernas chegam a tremer, porque não é fácil. Como te disse, o que me ajudou muito foi o fato de eu ter nascido na igreja. Você já estava... Sim, eu lidava com o público, eu lidava com o microfone, eu lidava com o cântico, cantava, enologia, eu fazia peças de teatro, naquela época existia muito isso, hoje já não existe mais, e isso traz desenvoltura, e te traz uma coragem, e te estabiliza diante da multidão, da pregação. Isso ajuda muito. A igreja ajuda muito. Se você for ver os grandes artistas, os grandes cantores, eles já passaram por igrejas. Verdade. Isso ajuda muito na formação.
E eu confesso que, apesar da pressão toda que existe, por conta da crítica, os pastores são impiedosos, né? A gente vai se preparando. Mas eu vi amigos e colegas que passavam mal. Ficavam arrasados depois, né? Nervosos mais antes, e depois ficavam arrasados, porque as críticas eram impiedosas. Mas é um tempo único, né, pastor? Único. É único, a pressão ali. Tenho saudade disso. E você vê o colega que estava sofrendo com dificuldade, depois passando, você fica feliz por ele, é gostoso, né? E então é interessante que as mensagens, quando a gente pregava essas mensagens, hoje eu não tenho coragem de pregar. Depois você olha e fala, meu Deus, é meu mesmo. Que isso? Você vai passando, né? Mas depois que a gente passa, então, da vocação para o seminário e adentra aí o ministério pastoral, que, na minha opinião, ancorado nos autores do passado, é a maior glória que o homem pode alcançar neste mundo, ser um mensageiro do Evangelho de Deus, embaixador de Cristo. A questão da família. Como que a família é vista pela igreja? Como que o senhor lida ou lidou com o seu ministério com a sua família? O filho de pastor sempre é bem visado. A mulher de pastor normalmente tem aquela utopia. É líder de SAF e no mínimo organista, né? Exato. Como lidar com isso, pastor? Nem toda mulher é igual, né? Complexo. Eu louvo a Deus porque o chamado não foi só para mim. A Marisa, minha esposa, também foi chamada, porque ela também tem o mesmo histórico, nasceu na igreja, trabalhou na igreja, e tem aquele treinamento, conforme nós já falamos. Né? Mas, de fato, é uma glória, um privilégio você ser ministro do Evangelho. O ministério é algo glorioso, de fato. Espinhoso, verdade, mas é um privilégio você ser um pastor, um servo do Senhor. Inclusive, alguém, certa feita, citou a seguinte frase: se Deus te chamar para ser um ministro, um pastor, não te humilhes para ser um rei. É muito forte, hein? impactante isso. Forte. De fato, o chamado é extraordinário. Porém, há pastores que, às vezes, a questão familiar é complicada. A esposa não tem muito jeito, não tem muito dom, não foi criada na igreja. E as exigências realmente recaem sobre a família. Existem, né? Não tem jeito. Tem jeito. E já querem colocar a mulher do pastor na SAF como presidente, ou liderar o trabalho dos adolescentes, dos juvenis, das crianças, ou na parte da música. E também os filhos dos pastores são muito observados, né? Olha o filho do pastor, deixa eu ver a música que ele ouve, né? Exatamente. Nossa, como... Eu me lembro de uma ocasião que meu filho resolveu cortar o cabelo moicano. Aquele cabelo vermelho que parece um pica-pau. Aí, quando ele entrou na igreja, ele queria ir para a igreja, mas queria pôr o boné. Eu falei, não, você cortou assim, agora você vai mostrar o que você fez no seu serviço. Ele entrou na igreja, todo mundo falou, olha lá o filho do pastor. Parece um pica-pau, né? Cabelo vermelho de moicano. Então, é a idade, a gente tem que compreender. A igreja compreendeu. Legal. Mas meus filhos, graças a Deus, sempre foram bênçãos. E, louvado seja Deus. Apesar do sofrimento de mudanças. Esse é um problema familiar no ministério. Muda de igreja, muda de cidade. Amigos da escola. Então, nossa, é mesmo, hein, pastor? Finalizando a amizade, concretizando a amizade, tem que mudar e começar tudo de novo. E também a esposa está vendo trabalho, tem que abrir mão do trabalho, começar de novo em outra cidade. Isto é muito complicado para a gente administrar. Mas é como um gerente de banco, não é? Que tem que mudar constantemente de cidade em cidade. São sacrifícios, né? Por vezes. A gente já compreende isso, faz parte do chamado do ministério. Amém. Quando a gente fala de ministério, pastor, nós não falamos só de elogios, né? Às vezes você está ali na energia, Deus abençoe, tamo junto, pastor. Momento de fraqueza, já começa a vir mais críticas. Como lidar em tempos de elogio e críticas, pastor? Isso é muito complicado. Vai depender de pessoa para pessoa. Vai depender muito do seu estado emocional, que pode ter um histórico de criação, algum complexo de inferioridade lá da sua infância, que vai agora te levar à maturidade ou não para enfrentar
as críticas, principalmente as destrutivas, não é? E essa semana mesmo eu estava falando com um presbítero que me ligou, de uma igreja que eu fui pastor, e ele me dizia que o pastor surtou. E surtou exatamente por conta disso. O sistema presbiterial, ele é bíblico e é uma bênção. Por outro lado, ele pode ser um grande problema se o presbítero não for de fato convertido, crente piedoso. As contendas, as intrigas nas reuniões, isso vai trazendo um desgaste muito grande na parte emocional. E aí, então, o pastor começa a perder o equilíbrio, e o desequilíbrio pode levá-lo a um surto ou pode levá-lo a uma má compreensão das críticas. Ele não sabe como lidar com as críticas porque ele não está bem, as reuniões do conselho têm oprimido aquele obreiro, e ele não está bem emocionalmente, então ele tem dificuldade de tratar com as críticas que são naturais. Ouvindo também o pastor Jeremias, ele dizia: meu irmão, quem é que nunca embolou as marchas aí num culto? Sabe aquele culto que não vai nem para frente nem para trás? Jeremias falando bem assim: olha, irmão, tem pastor que pica o fumo mesmo. Você nunca teve problema? Eu já. Quando você está num culto embolado, que não vai nem para frente nem para trás, você está sentado lá na frente, você fala, puxa, eu estou doido para ir embora desse culto aqui, mas agora estou aqui na frente, fica ruim eu sair, não é? Você fala assim, se eu tivesse sentado lá atrás, eu já tinha saído fora há muito tempo. Não. Isso é natural, acontece, né? Mas a gente não deve tratar, responsabilizar os pastores. Cada um é cada um tem seu dom, cada um tem seu chamado, mas é natural isso acontecer. E aí vem as críticas. E então você precisa estar preparado, né? Eu me lembro de um colega que sofreu uma crítica duríssima, terrível. Já no ministério? Já no ministério. Ele pregou, acabou o culto, lá no fundo tinha a salinha, gabinete pastoral, reunião do conselho. Os presbíteros chamaram o pastor lá. Vamos conversar, pastor? Olha, hoje o seu sermão não valeu mais do que R$2. Você já pensou uma crítica dessa? Destrói. De fato, ele ficou muito abalado. E a gente tem que estar preparado para isso, não é? Você acha que por vezes o seminário é tão duro nas críticas para criar casca, nesse sentido? Bom, se fosse seria bom. Porque um pastor cascudo aguenta bem os trancos, né? As críticas, né? Mas continua, né? Não tem jeito. Como disse, vai depender de pessoa para pessoa, seu estado emocional daquele momento. Vai depender do seu conselho, se te trata bem. Um conselho que trata bem o seu pastor e que não há brigas, não há contendas. Encoraja, né? O encoraja, ele vai equilibrando o obreiro emocionalmente, para ele conduzir a igreja e receber as críticas e sair bem, tirar de letra. Então há dois tipos de crítica, pelo que o senhor está dizendo. Um nível, que é da igreja, que sempre vai ter, alguém que não vai gostar do nosso estilo, eu não gostei daquela ilustração e tal, e uma crítica mais profunda que machuca, que é do conselho. Exato. Nossa, por isso que aqui eu gostaria de mandar uma mensagem para a igreja, para você que está nos assistindo. Ore a Deus antes de indicar um presbítero, de votar. Muito. É muito sério, é muito sério. Pessoas que não foram chamadas para esse ministério podem acabar com a igreja. Podem causar celeumas, divisões, assim por diante. Então, ore sempre antes de fazer uma decisão. Amém. Né? Ore sempre. Pastor, quando a gente fala então de crítica, elogio, é importante falar da importância da humildade para o ministério pastoral. De fato. A humildade é essencial, pastor? Essencial. Você não pode, absolutamente, de forma alguma, esquecer que você é servo. Fomos chamados para servir. Às vezes fazer o papel do diácono, às vezes, como eu já fiz, papel de zelador, sem nenhum problema. Para mostrar para os presbíteros e diáconos e os demais membros a sua humildade, que você está ali como servo, para servir. Não vejo nenhum problema nisso. Eu já tive, nos meus 40 anos de ministério, problemas nessa área. Uma vez, quando nós chegamos mais cedo, eu e um presbítero, as cadeiras estavam todas amontoadas no salão, e o trabalho ia começar, e os diáconos esqueceram de espalhar as cadeiras. Meu Deus. E eu comecei a pegar as cadeiras e disse, presbítero, me ajuda aqui, vamos... Sem pensar muito, sem saber quem é culpado. Eu comecei, ele falou, não, eu sou presbítero, não vou fazer isso. Não é trabalho de um presbítero, é trabalho de um diácono, eles que façam. Então eu sozinho
desfiz. Quando o diácono chegou, ele foi ajudar, eu disse, não ajude. Eu vou fazer esse serviço sozinho até o fim. Fui tirando as cadeiras, arrumando, e o presbítero lá olhando. Isso foi, sem dúvida nenhuma, educativo, né? Eu penso. Lógico. Então, queridos, a humildade. O pastor tem que ser manso, humilde, como nosso mestre. Não tem jeito. O chamado pastoral deve nos conduzir à humildade e à mansidão. Está pronto mesmo para sofrer, pronto mesmo para abrir mão da riqueza, de altos salários, saber que voto de pobreza, esse voto de santidade e de humildade. Só assim você vai impactar a igreja, sabe? Só assim você vai fazer discípulos. Eles vão olhar para a sua vida e ver que você é manso, que você é humilde. Então, às vezes, você não deve responder, deve abaixar a cabeça, deve ouvir e ficar calado. Isso é bom, mas para o povo, para os que te assistem e te seguem, mas muitas vezes é ruim para você, porque engolir sapos que descem arranhando na garganta, isso vai adoecendo a alma do obreiro. E a gente sabe de muitos pastores que começaram bem o ministério, mas terminaram muito mal. Tristes, revoltados, não querem pisar na igreja, de forma alguma não entram mais em igreja, por tantas mágoas e ressentimentos. Porém, a gente deve aprender como nosso mestre. É Ele que vai cuidar da nossa alma ferida, é Ele que vai cuidar das nossas enfermidades almáticas. E que Deus nos ajude. E que os pastores estão vindo aí, chegando, como você que está chegando, possam aprender, de fato... a essencialidade da humildade. Exato, a humildade, a mansidão. O ministério não é para soberbo, né? Não é para soberbo, arrogância, de maneira alguma. Isso não identifica o servo do Senhor. Pelo contrário, desqualifica, né? Para mim, poxa, uma lição de ouro. E quando a gente fala de igreja, pastor, normalmente, para quem conviveu, desde pequenininho como o Senhor, viu muita confusão, muito conflito, né? Sim. Como lidar com os conflitos? Quais são os primeiros passos, o direcionamento, ouvir fofoca, tá acontecendo tal coisa, falaram. E aí? Porque eu imagino, como pastor, deve chegar muita coisa para o Senhor. Como que o senhor faz essa triagem? Infelizmente, as divisões acontecem. E acontece porque nós somos carnais. Acontece pela dureza do nosso coração. A primeira coisa a se fazer é orar. Tem que orar e clamar a Deus sabedoria, porque não é fácil você estar no meio de um tiroteio de dois grupos que estão gladiando na igreja. Né? Se tomar partido, você perde todo o resto. Exatamente. Se tomar partido, você perde do outro lado. Então, é oração. Vamos levantar jejum, vamos orar. Estamos numa batalha aqui entre dois grupos, uma crise. A oração, a mansidão, a humildade, a sabedoria de Deus para lidar com o caso. Porque, geralmente, se não há sabedoria e não há oração, há cisão, há divisão, não tenha dúvida. Isso vai acabar acontecendo, como eu vi muitas vezes, muitas divisões. Por conta disso. Eu sempre sugiro aos que estão começando, como no seu caso e outros, que em caso de uma intriga, de uma dificuldade em que possa ser criado entre o conselho e o pastor, que o pastor peça para sair. Eu faço assim, quando vai tudo bem, nós vamos levando. Mas quando há uma crise, há uma dificuldade, eu geralmente falo assim, olha, eu acho melhor parar por aqui. E mesmo porque a igreja, ela se apaixona pelo pastor. E quando, geralmente, o pastor não é sábio para pedir para sair, deixa que o conselho comunique à igreja sua saída, por tais e tais motivos, isso gera uma confusão muito grande. As pessoas tomam partido, tomam lado do pastor. Mas quando o pastor prontamente, ele diz, olha, irmãos, já deu, eu estou saindo, eu decidi, isso é sábio. Isso é sábio, isso traz paz para a igreja, e traz equilíbrio para a igreja, e consenso e respeito pelos presbíteros, entendendo que foi decisão pastoral. Esse é o fato. É a melhor maneira. O pastor deve evitar contendas e intrigas para que não haja cisão, para que não haja desgaste e sofrimento. Nisso, eu já coloco a nossa última pergunta. Então, há um momento do ministério que a gente tem que ter essa sensibilidade para falar, o meu ciclo aqui fechou. Exatamente. E normalmente o alerta, via de regra, quando começa a dar errado com o conselho. Exato. Ali é o primeiro alerta.
O segundo alerta é quando a igreja perde a misericórdia contigo. Geralmente eu costumo dizer, é uma teoria minha, né? Pega aí, hein? É uma teoria minha, na minha experiência de 40 anos de ministério. Nos seus 4 anos de ministério, vai tudo muito bem. No 5º ano, o desgaste começa. Isso é natural, por conta da convivência. Aí a misericórdia vai diminuindo dos membros, de forma que eles que só viam virtude em você, começam a ver agora os seus defeitos e suas falhas, e todos nós temos. Não é? Então chega o momento de quando a misericórdia vai acabando, eles começam a ver o defeito, o pastor fala muito, o pastor prega demais, o sermão dele está chato, ele não visita, e as murmurações, as reclamações começam a acontecer, o clima vai ficando pesado, o conselho começa a ficar sem graça, parece que já não, as coisas não caminham bem, e as pessoas começam a reclamar para os presbíteros. Nosso sistema presbiterial é assim, eles procuram mesmo os presbíteros, principalmente o vice-presidente do conselho, a eles que eles procuram. Na surdina você nunca quase fica sabendo, não é? Então você, quando perceber que o ambiente está ficando ruim, aí é hora então de você dizer, olha, Deus abençoe, e vou procurar um outro campo. E sempre aparece um outro campo. Se você é um pastor piedoso, consagrado, humilde e dedicado, não fica sem campo, não é? Então, raríssimas exceções aqui, é bom que se diga. Sim. Por isso que é importante dizer que o ministério, nós não podemos criar uma utopia e dizer, nossa, 1000 maravilhas. Não. Porque o pessoal vê muito conferencistas e acha que o ministério é uma vida de conferência. Não, pregar para milhões, escrever muitos livros, as pessoas vão... Gente, não é assim que funciona, né? A vida não é assim. Se você não quer ouvir reclamação, tem que sair pregando de igreja em igreja todo dia, né? Porque no dia que você parar numa, as pessoas vão ver que você é um homem. Que tem defeitos, tem virtudes, é verdade, mas que tem defeitos também, né? Então, reverendo, eu gostaria que o senhor desse uma palavra pastoral para os jovens que estão com o coração fervendo pelo evangelho, que querem dedicar a sua vida ao ministério pastoral. Gostaria que o senhor desse essa última palavra e depois nós orássemos, nos dirigisse a Deus uma oração por eles. Aos jovens eu diria, vocês são fortes e têm vencido o maligno. Amém. E se o chamado tocar seu coração e a chama arder, você deve de fato buscar em oração a confirmação do seu chamado, não é? E isso vai se dar quando você começar a se desenvolver no trabalho da igreja, tendo prazer de falar, de pregar, de dar estudos, não é? Você pode ler alguns livros, como o Pastor Aprovado, para você começar a sentir esse chamado. Ele é verídico, ele é de fato verdadeiro, e também a sua desenvoltura vai mostrar à liderança da igreja que você tem um chamado, né? E é importante, por isso que eu digo, você participar efetivamente do trabalho da igreja e não perder as oportunidades. Quando tiver que ajudar numa congregação, num ponto de pregação, ali você vai ter a liberdade para começar a soltar para fora, mostrar os seus dons espirituais, e então isso vai se confirmando. Mas não quero dizer que, de fato, se você almeja isso, você está almejando algo extraordinário que é o ministério. Eu já estou terminando 40 anos de ministério e quero dizer que se pudesse Deus me chamar de novo, eu faria tudo de novo. Apesar do sofrimento, das injustiças, das crises, né, que passamos, das fraquezas, das lutas e provas. Mas vale a pena. Vale a pena começar bem e terminar bem, amando o reino do Senhor, amando o ministério e as igrejas do Senhor por onde passei. E continuar na obra, né? A gente não para, né? Pastor não para de trabalhar. A gente pode jubilar, como eu já estou jubilado. Continua para a vida toda. Continua o ministério, sempre pregando aqui, acolá, sendo chamado para compartilhar experiências. E Deus abençoe os jovens que eles possam ser impactados pelo Espírito Santo para o chamado ministerial. Louvado seja Deus que a nossa igreja já tem 2 chamados, né? O seu e possivelmente o de Samuel. Então Deus vai levantar outros com certeza. Amém. E a obra não pode parar, né? Não Foi o que o Ashberg disse quando o cunhado dele falou: "Ih, você tá para morrer, rapaz, o que vai ser da igreja?"
Deus levantará outro. Levantará outro. E olha nós aqui, né? Deus foi fiel. Deus levanta aí. A gente não pode achar que nesse ministério você é essencial. Eu costumo chamar da síndrome da essencialidade. Nossa, não é? Ah, o dia que eu sair dessa igreja, essa igreja acaba. Acaba nada. Deus levanta outro, às vezes até melhor do que você. Então você é apenas servo. Você não é essencial, você é servo. Veio para servir. Louvado seja o Senhor. Amém. Pastor, nos dirige a Deus pelos Vamos futuros orar. pastores. Graças te damos, ó Deus, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pelo chamado, pelo ministério, pelo serviço do Mestre. Tu sabes, ó Deus, que nunca tivemos nada em nós mesmos. Tudo veio das tuas mãos dadivosas. O dom, o chamado, a eficácia, ó Deus, a conversão, a salvação, a humildade, tudo isso vem do Senhor. Portanto, ó Deus, nós queremos continuar vivendo na dependência do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, onde falhamos, onde não fomos fiéis como pastores, onde deixamos a ovelha se perder e não fomos buscar. Ó Deus, perdoa-nos, porque de fato o ministério é uma bênção, porém árduo, às vezes tão difícil. Mas rogamos a tua graça. E levanta outros, ó Deus, levanta obreiros, levanta jovens para o chamado ministerial, ó Deus, e que eles possam ser dedicados, apaixonados pela obra. Faça isso, porque isso vem das mãos dadivosas do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E amém. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu sei que Opa. por vezes é difícil, agenda, compromisso. E você que nos acompanhou até aqui, eu vou te pedir algumas coisas, né? Tem a liturgia do YouTube, pastor. Tá certo. Então, se você ainda não é inscrito, primeiro você tem que se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as nossas programações. Tem o culto, você vai ter EBD, aulas e assim por diante. Então, e se você quiser participar ou receber as nossas devocionais de segunda a sexta, é só se inscrever e apertar o sininho aqui, que a partir das 6 horas da manhã, de segunda a sexta, sempre vai ter uma devocional para edificar a sua manhã e o seu dia. E, se você puder, deixe seu like e compartilhe, comente, se puder. Que Deus abençoe. Eu espero você no próximo Vivendo da Palavra. Até mais.